Sistemas operacionais podem ser estruturados de diferentes formas. Dentre todas, trataremos os sistemas operacionais monolíticos. Nesse tipo de estrutura, o sistema é escrito como uma coleção de rotinas, onde cada rotina pode chamar qualquer outra, sempre que for necessário. O sistema é estruturado de forma que as rotinas possam interagir livremente umas com as outras. Quando esta técnica é utilizada, cada rotina do sistema possui uma interface bem definida em termos de parâmetros e resultados. Esta é uma forma como o processador se comunica com o sistema. As rotinas podem ser executadas em modo usuário e modo núcleo, ou modo kernel. Os serviços do sistema operacional que são executados em modo núcleo, que são gerenciamento de processos, gerenciamento de memória e gerenciamento do sistema de arquivos, por exemplo, são implementados por meio de system calls, em diversos módulos que será detalhado adiante. O modo núcleo é conhecido como privilegiado por ter acesso completo ao computador, a todas as partes do hardware. Já o modo usuário limita as ações para garantir a segurança e não comprometer nenhuma parte do próprio sistema. Deste modo, é mais difícil de um aplicativo violar a privacidade de outro. O processador executa todas as operações em modo kernel, mas para isso é necessário que as rotinas enviadas em modo usuário sejam carregadas e validadas e consideradas seguras. Se algum dos passos falhar, o sistema envia uma exceção e nega a execução da operação. Desta forma, se foi enviado um comando do modo usuário passado para o kernel e este se nega a executar, ele responde à linguagem que deve tratar o erro. Este é o conceito de System Calls, o conceito de realizar chamadas ao sistema para que ele avalie se a execução de um processo é segura ou não. Erros e intenções maliciosas devem ser barrados. Como todos os módulos, rotinas, executam no mesmo espaço de endereçamento, um bug em um dos módulos pode derrubar o sistema inteiro. Essa é uma situação indesejável, obviamente. Não existe ocultação de informação, o que também é indesejável, pois cada rotina é visível a qualquer outra. Estas são as desvantagens desse tipo de implementação. Entretanto, como vantagem, pode-se afirmar que, se a implementação do sistema está completa e confiável, a forte integração interna dos componentes permite que detalhes de baixo nível do hardware sejam efetivamente explorados, fazendo com que um bom SO monolítico seja altamente eficiente. Entre os SOs monolíticos estão as versões tradicionais do Unix, incluindo o Linux, até hoje, macOS, abaixo do 8.6, MS-DOS e Windows 95, 98 e Millennium. Atualmente, o Windows 10 e o macOS X são sistemas de núcleo híbrido. Núcleo híbrido define um núcleo baseado em micronúcleo. É uma arquitetura kernel do sistema operacional que tenta combinar aspectos e benefícios de microkernel e de arquiteturas de kernel monolítico, sendo o micronúcleo uma forma de implementação que visa executar a maioria das funcionalidades fora do núcleo, no espaço do usuário. É uma oposição ao sistema de núcleo monolítico. Ao contrário do sistema monolítico, existe um tipo de estruturação de sistema operacional que possibilita que erros sejam isolados, evitando panos gerais. São os sistemas operacionais em camadas. As camadas no sistema operacional servem para dividir o sistema em partes. Cada módulo oferece um conjunto de funções que pode ser usado por outros módulos. A vantagem de fazer o uso de camadas é isolar o sistema operacional e criar uma hierarquia de níveis de modos, protegendo as camadas mais internas. O empilhamento de várias camadas de software faz com que cada pedido de uma aplicação demore mais tempo para chegar até o dispositivo periférico ou recurso a ser acessado, prejudicando assim o desempenho do sistema. Não é simples dividir as funcionalidades de um núcleo operacional em camadas horizontais de abstração crescente, pois essas funcionalidades são interdependentes, embora tratem muitas vezes de recursos distintos. O Windows NT era um exemplo de sistema operacional baseado em camadas. Camada 0. Lida com a alocação do processador, alternando entre processos quando ocorrem interrupções ou quando temporizadores expiram. Em outras palavras, a camada 0 proporciona a multiprogramação básica da CPU. Camada 1.
Realiza o gerenciamento da memória. Aloca espaço para os processos da memória principal e em um tambor, antigo meio magnético de armazenamento de dados, utilizado para armazenar partes do processo, páginas, para os quais não há lugar na memória principal. Camada 2. Faz a comunicação entre o console do operador e cada processo. Camada 3. Gerencia dispositivos de entrada e saída. Camada 4. Localiza os programas de usuários. Eles não têm de se preocupar com gerenciamento de processo, memória, console ou entrada e saída. Camada 5. Localiza o processo operador do sistema. Anéis mais internos são mais privilegiados que os externos. Procedimentos de anéis externos executam chamadas de sistema para utilizar os serviços dos anéis internos.